Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um resumo do nosso workshop que tivemos essa semana. É o workshop do projeto de peças plásticas, que muita gente gostou, inclusive no final do vídeo eu vou deixar o feedback do pessoal, gente de fabricantes automotivos, da FCA, Renault, a gente teve também gente da Volkswagen, Electrolux, pessoal do Brasil inteiro, Argentina, Itália, Portugal. Então o pessoal compareceu em massa aqui para assistir o workshop. Eu vou deixar nesse vídeo também o link do curso de projetos de peças plásticas para você acessar, você que é engenheiro, projetista, designer do produto, que quer aprofundar os seus conhecimentos em projetos de peças plásticas e também criar e gerenciar com maestria o projeto desse tipo de produto. Então aproveite que os 15 primeiros inscritos, eles vão ganhar uma consultoria exclusiva comigo para o desenvolvimento do produto de peças plásticas e vai ser por videoconferência, 2 sessões de até 1 hora. E lembrando que essa primeira turma nossa fecha no dia 28/4, 28 de abril, então clique no link e faça sua inscrição. E agora então fique com o resumo do nosso workshop. Muito obrigado, até mais. Tchau! Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, eu sou engenheiro mecânico, eu sou também mestre em engenharia mecânica pela Universidade Estadual de Maringá. Para quem não conhece, a Universidade Estadual de Maringá, ela é a 25ª do Brasil em publicação de artigos científicos, então tem uma contribuição grande aí com a comunidade acadêmica do Brasil e também do mundo. E para vocês terem ideia, a UEM é a 2ª maior do mundo na proporção de mulheres pesquisadoras. Isso tudo com base nos artigos lá que foram enviados na Web of Science, então é feito um levantamento lá que vê essa proporção. Então eu acredito que seja um destaque muito legal para o Brasil e também para essa questão da representatividade das mulheres aí na ciência, na pesquisa. O que eu percebi, imagino que vocês tenham percebido também, é o aumento do uso dos polímeros, tanto em carros, quanto motos, veículos náuticos, equipamentos agrícolas e rodoviários e aviões também. Eu falei para vocês, eu trabalhei durante muito tempo com peças agrícolas e eu percebi que lá, principalmente plantadeiras e colheitadeiras, passaram muitas peças de chapa de aço para ferro fundido e algumas dessas peças foram substituídas por polímeros. Justamente por você ter uma produção muito melhor. Imagina com chapa de aço antes, você tinha que soldar 3, 4, 5 chapas de aço para ter uma peça. Isso demandava muito tempo. Hoje, com uma operação só, com uma moldagem ali, num ciclo do molde, você tem várias peças complexas que não precisam de montagem posteriormente, não precisa de alguém soldando elas. E aviões também, né? Aviões têm muito plástico mesmo. Para quem entra no avião, pelo menos aqui dos nossos brasileiros, o 737, a gente tem essa visão, que é muito plástico na lateral, nas janelas, a gente tem a parte do bagageiro, a gente tem o teto também em cima, tudo de polímero, injetado, termoformado, por vacuum forming também. Se eu não me engano, ali, tirando os estofados, que também são polímeros, né? Mas a gente tem aço nas mesinhas, né? Nos braços das mesinhas, ou alumínio, na verdade deve ser alumínio, e também alumínio ou titânio. Se alguém souber, por favor, pode falar ali, que faz esse suporte das cadeiras, que essas poltronas, essas cadeiras no avião ficam praticamente em balanço. Eles têm, são 3, as 2 do meio são suportadas e os finais, os cantos, ali não tem nenhum suporte, não fica uma estrutura em balanço. Na indústria automotiva, tem muita gente aqui que é dessa área, pode falar com mais propriedade, mas foi feita uma pesquisa na Europa que, em média, 20% da massa de um carro é de material polimérico. E lá ele vai perder somente para o aço. E realmente, essa redução da massa do carro, desse polímero, estima aproximadamente que 1 kg de plástico, de polímero, vai substituir 3 kg de aço. Então, essa substituição causa realmente uma redução muito grande no consumo do carro e na emissão de gases de efeito estufa. Então, vamos dizer assim que essa utilização de polímeros nessas aplicações também é um certo quanto eco-friendly, né? Então vai ajudar o meio ambiente, você pode utilizar em alguns casos, depende da norma, do que
realmente a legislação pede, mas você também pode substituir por materiais recicláveis ou então com cargas de fibras naturais. 7 fases do projeto de peças plásticas. Então, começando, é uma metodologia que eu utilizo para projetar. Na verdade, é uma recomendação que eu quero passar para vocês, baseada nos meus anos de experiência. E, claro, ele é um processo iterativo, ele não é passo a passo, você tem que seguir à risca, ao pé da letra, e para obter os resultados, você pode avançar uma etapa, voltar para outra para analisar, realmente ver se aquilo lá bate com a sua próxima etapa e assim por diante. Eu vou explicar agora melhor para vocês. Então, você vai validar realmente essa integração entre todos esses parâmetros, mas você tem que saber, você vai ter que conhecer, vai ter que ter esses dados iniciais, que é ter um conhecimento básico do seu modo de injeção, saber como o molde funciona, saber, por exemplo, temperatura, que ele tem uma temperatura de molde, tem uma temperatura de injeção, tem uma pressão necessária para você injetar, tem que ter saída de gases, por exemplo. Você tem que conhecer a injetora, tem que saber a capacidade da sua injetora, a força de fechamento que ela tem que saber a pressão que ela consegue mandar para a gente, tem que saber a capacidade de plastificação. Capacidade de plastificação é uma coisa que muita gente ignora na injetora e que vai medir o quanto de plástico você consegue processar por período de tempo. Então não adianta você fazer um molde de centenas de cavidades ali, sendo que sua injetora não tem a capacidade de plastificar aquele tanto de material. Continuando aqui, a validação do processamento, a gente vai analisar você pode analisar só a injeção, como injeção, preenchimento, recalque, injeção, preenchimento, recalque e deformação. Então, com essa simulação, você vai poder entender, conforme for a sua geometria, por exemplo, qual a pressão que vai ser necessária dentro da sua cavidade do molde para injetar essa peça. E também, que eu acho muito legal, é a deformação que a sua peça vai ter. Essa deformação vai principalmente dos parâmetros de temperatura ali e também da geometria da sua peça. Então você vai poder otimizar essa geometria, voltar, como eu disse, é um processo iterativo, você pode voltar ele, modificar um pouco essa modelagem, o modelo 3D, passar de novo pela análise de elementos finitos, verificar que está ok, aí voltar para o processamento, validação do processamento e ver se a deformação está dentro do que você espera. Então aqui vamos ver de primeiro como ele acontece, aqui está mostrando o resfriamento. Aí você percebe como que é o trabalho ali do aquecimento do canhão, como se dá o trabalho da rosca. Então aqui a máquina está toda dosada já, e esse canhão essa rosca sem fim vai ser atuada. Dá o play de novo. Essa rosca sem fim vai ser atuada, então vai preencher a peça. Esse é o processo de injeção. Então vai ter o resfriamento e recalque da peça, que a peça vai ser mantida numa pressão. Vai acontecer a dosagem, enquanto está acontecendo o resfriamento, a peça vai abrir e vai ser ejetada. Ejetada ou extraída, como é mais comum da gente falar aqui no Brasil. Então vamos ver de novo o processo. Tem a injeção, preenche a cavidade. Então o material já começa a resfriar. Nisso tem também o recalque, uma pressão mantida ali, tem a dosagem que o canhão volta. Então a peça, a parte móvel do molde é deslocada ali, faz esse curso para realmente fazer a atuação do sistema de extração para ejetar a peça. A matéria-prima normalmente é em pellets, pode ser granulado, né? Tem esse formato, ela é pequena, às vezes parece, às vezes tem forma de bolinha, um pouquinho, parece uma almofadinha até, né? Nesse caso da foto. Então ela vem assim granulada, você compra em sacos de 25 quilos e aí sim você alimenta a máquina, faz essa mistura. Muitas vezes, para alguns polímeros, você tem que fazer alguns processos, polímeros e compósitos também, de matriz polimérica. Você tem que fazer um processo anterior, às vezes de secagem. Você pode depois triturar a matéria-prima que você usou, colocar um percentual de matéria-prima reciclada dentro desse seu... misturar com esse seu polímero virgem, por exemplo, para poder aproveitar realmente a matéria-prima e baixar os seus custos de operação no final das contas. Mas que polímeros que a gente usa nesse caso? São polímeros termoplásticos. A gente tem polímeros termoplásticos e termofixos.
no geral, considerando ali os polímeros sintéticos. Então os termoplásticos, eles amolecem quando aquecidos e vão endurecer quando resfriados. E você pode efetuar esse processo repetidas vezes, inúmeras vezes, claro, dentro do limite de cada material, dentro do limite que ele vai aceitar isso e não vai ocorrer uma degradação dele, perda de propriedades e tudo mais. Não dá para estimar percentualmente o quanto o material perde a cada reciclagem. Isso vai variar de caso para caso, de como é feito todo o processo, mas acontece sim uma perda dessa resistência mecânica e também de outras propriedades ali, químicas e térmicas. O que a gente pode dizer também são compósitos de matriz polimérica, o que a gente chama no mercado também de polímero reforçado. Então o polímero, o compósito, na verdade, é um material que é composto por duas fases. A matriz, que a gente chama, e a fase dispersa. A matriz vai ocupar a maior parte ali desse volume do material e a gente pode ter aí essa fase dispersa como fibras, geralmente curtas, mas podem ser fibras longas também, dependendo ali da dimensão, do comprimento dessa fibra, e também partículas diversas, aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O que acontece? Por que a gente chama de polímero reforçado? Porque temos a matriz ali, a fase dispersa, e dificilmente esse reforço, essas partículas ou fibras, elas vão superar os 50% aí da quantidade, do seu percentual dentro do volume ou dentro da massa do polímero. Então, o molde de injeção é basicamente a ferramenta que vai dar forma, vai dar ali a geometria do produto final. É uma ferramenta de precisão e também de um alto custo. Para quem trabalha, para quem conhece um pouco, sabe que é comum um molde custar, sei lá, 30, 50, 100, 200, 500 mil reais, 1 milhão de reais, dependendo do tamanho do molde, da complexidade dele, número de gavetas, câmara quente, tudo mais. Então, como eu já te falei no começo, ele é um molde, é uma ferramenta que é composta por várias placas e cada uma tem a sua função, que contribuem assim para um funcionamento harmonioso desse sistema. Então, cada placa ali, cada componente faz o seu trabalho para que a gente tenha uma peça boa, uma peça bem feita, um processo bem rentável. E ele, como eu disse também, é importantíssimo para o sucesso do produto. Eu não consigo quantificar quantos por cento o molde de injeção é fundamental, quanto ele é realmente fundamental para o bom desempenho do produto. Mas eu já li autores que falam que o molde é 70% da sua produção, 70% da sua peça final, da qualidade dela, vai depender do seu molde. Então, gente, vamos prestar atenção quando formos projetar e desenvolver esse tipo de ferramenta. O alinhamento das fibras aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o ponto mais interessante de todo esse exemplo aqui. Então, se você puder prestar atenção só nesse exemplo aqui, só nesse caso, em tudo, eu recomendo, porque para quem trabalha com compósito, para quem trabalha injetando compósito, projetando peças em compósito, moldes também, fique atento para isso daqui. A gente tem aqui na esquerda, de novo, a injeção longitudinal. Então a gente percebe aqui o que acontece, né? Essa escala, não necessariamente a fibra desse tamanho, igual está retratado aqui na imagem. Essa fibra, eu escolhi o tamanho dela para ficar visível para a gente. Mas a cor que é muito importante. Então você percebe que quanto mais azul é essa fibra, mais transversal ali, mais normal ao fluxo ou ao sentido de tração dessa peça no final vai estar. Então, se você tem uma fibra mais próxima do azul, né, um verde, um azul, ela está mais de lado, ela está mais transversal em relação ali à peça mesmo, ao comprimento da peça e ao fluxo. E mais vermelha quer dizer que ela está mais alinhada com o fluxo da peça. O que acontece? Quando você puxa essa peça, toda a sua tração, toda a sua tensão vai estar na parte menor dela, obviamente, na parte do meio. Então você puxa ela, essa parte do meio vai estar muito solicitada. E o que acontece? Essa parte do meio está muito solicitada, no caso aqui do nosso compósito,
a gente tem que essas fibras alinhadas elas vão ajudar muito nessa resistência à tração. Então, muito provavelmente, esse aqui você vai ter um coeficiente de... um limite de resistência à tração mais alto, porque as fibras estão colaborando, estão na direção certa que ela deve ser alinhada. Já na direita, com o ponto de injeção transversal, a gente tem praticamente o caso oposto. Aqui, na parte central do molde, a gente tem esse desalinhamento. Você percebe que as fibras não estão tão alinhadas quanto no caso da esquerda, né, da injeção longitudinal. Então, o que acontece? A gente acaba tendo as fibras ali, nessa parte que eu estou tracionando, elas estão em outra direção. Então você não está aproveitando 100% da capacidade de resistência à tração dessa fibra. E isso vai deixar seu material mais frágil do que se tivesse injetado do outro jeito. Então, veja só, você mudando o seu ponto de injeção de localização, você já vai ter uma diferença muito grande em relação à resistência mecânica. O que acontece também, quando você tem um canal de alimentação, você vai acabar tendo, seja ele um canal normal, em leque, um canal de injeção submarino, um canal de injeção de câmara quente, querendo ou não, é impossível você não ter uma pequena deformidade ali na injeção. E essa pequena deformidade, quando você coloca no seu corpo de ensaio de tração, justamente na região mais solicitada, você também vai ter um desgaste, uma ruptura prematura do seu material antes do que era esperado realmente, em questão de tensão. Bom, o que você deve considerar para selecionar seu material para fabricação do molde de injeção? Primeiro de tudo, resistência mecânica, condutibilidade térmica, se vai resfriar bem a peça ou não, a resistência à corrosão desse molde, qual o nível que você precisa e o que o seu material vai entregar, usabilidade, se ele é fácil de usinar, fácil de erudir, soldabilidade, esse aqui é um ponto até meio triste de comentar, né? Mas infelizmente tem casos que tem que dar uma soldinha aí no molde, que senão ele estaria morto, né, no cemitério. Tem gente que não gosta de soldar molde, realmente ninguém gosta de soldar molde, né? É uma tristeza assim, principalmente, mas faz parte do processo aí na fermentaria. E você tem que garantir também que esse seu material seja soldável. Se não for material soldável, não adianta você trabalhar com ele de uma forma tão querendo tempos rápidos e tudo mais, porque se acontecer um erro ali, sua ferramenta quebrar durante a usinagem, você vai ter problema, você tem que jogar a placa fora e vai ter que usinar de novo. Tem que analisar também a polibilidade. O que é polibilidade? A facilidade de você polir o molde, principalmente para peças translúcidas, para peças que você precisa delas serem lisas, é necessário que seja fácil de você polir, de ter uma geometria ali, uma cavidade espelhada. Simplicidade do tratamento térmico, não pode ser um tratamento muito complexo, tem que ter um bom desempenho após a dentrificação e também que seja possível você texturizar essa peça. Claro, é óbvio isso, que não vai ser possível você encontrar um material que atenda todas essas requisições aqui. Você não vai conseguir um material perfeito, um material que consiga atender 100% isso. Então você vai encontrar um material que seja dentro do que seria o ideal para você, né? Ou dentro do seu escopo do projeto, considerando também o preço que você vai pagar nele. Uma peça nível 2. Você tem, além da cavidade dos dois lados do molde, como eu falei, a P1 fêmea e o P2 do macho, você vai precisar de uma gaveta, ou então de um pino móvel ali, para conseguir retirar esse corte, como vocês comentaram ali, região de contra-saída, né, que tem não tem um grau de saída, não dá extração, que é como a gente comenta. Então o mecanismo acaba ficando um pouquinho mais complexo, porque você tem mais peças, você tem mais usinagem, vai ter que usinar mais peças específicas e mais ajustes também. Para quem trabalha já na área sabe quanto é um processo mais meticuloso você ter um molde com gaveta e você ajustar essas gavetas
de uma forma que tem uma folga para ela trabalhar com pouco atrito, mas também não crie rebarbas, tem um fechamento preciso ali, porque se você tiver uma espessura ali, por exemplo, de 0,3, 0,4 décimos, né? No seu caso seria 0,02, ou um décimo que seja, você já tem uma rebarba e isso vai prejudicar o seu produto final. Então aqui sim, você tem essa preocupação com atrito justamente nessa peça, nesse peça móvel. O que eu recomendo? Usar raios sempre que possível, seu ferramenteiro agradece, seu bolso agradece, seu cliente agradece, porque você vai evitar eletroerosão, vai evitar, às vezes, situações muito difíceis na usinagem. Então, use cantos vivos só se for extremamente necessário. Quais são essas ocasiões de extrema necessidade? Em que você precisa facilitar o seu encaixe. Eu coloquei aqui a foto do Lego justamente porque o Lego, se ele tivesse um raio muito grande externo ali, não ficaria muito legal de você montar, né, para as crianças montarem isso daí. Não ficaria, você não teria uma parede muito bem legal, muito bem alinhada justamente por esses cantos. Então, sua outra opção é justamente para aumentar o volume interno. Se você não tiver outras condições de aumentar o volume, mudando a geometria, realmente uma opção é você colocar quinas vivas. Mas lembrando, estou falando aqui, quem pegou só uma parte, presta atenção só nessa parte, eu repito, não use quinas vivas deliberadamente, de preferência por raios. E também por questões estéticas, né? A gente tem muitos designers do produto, desenhistas industriais aqui, ou engenheiros, projetistas mesmo, que se preocupam com o design da peça. Então, às vezes, a estética da peça é muito importante de você manter. Por isso, às vezes, é necessário você apelar realmente para os cantos vivos e evitar os raios. Qual que é a desvantagem desses cantos vivos? Já comentei um pouquinho com vocês, mas eles formam uma região de concentração de tensão e isso vai reduzir drasticamente a resistência mecânica na sua peça final. Justamente, o que acontece também, outro fator, né, é que esses cantos vivos não favorecem esse fluxo do material. O material não flui de uma forma muito bonita, né, vamos dizer assim. Para quem estudou mecânica dos fluidos sabe, é uma forma laminar, escoamento laminar. No nosso caso, é melhor do que um escoamento turbulento. Esses cantos vivos geralmente vão gerar esse escoamento turbulento e também concentração de carga, onde você vai perder carga, vai perder pressão ao longo da sua injeção, do seu fluxo de injeção ali dentro do seu molde. E isso, consequentemente, vai fazer o transformista ali, o processista, né, quem está trabalhando na injetora, vai ter que aumentar a pressão, aumentar a temperatura e trabalhar com nesse meio termo, com esses ajustes, né? E aqui, como eu falei também, cantos vivos dificulta a usinagem convencional, né? E vai precisar de eletroerosão quase com certeza.